Mas antes, a gente não pode deixar de falar de umas histórias que você tem aí com seu pai, com sua mãe, em relação ao Jaco Weather Report. O que é esse negócio de sua mãe e seu pai tiveram contato com o Jaco, velho? Bom, é muito doido isso, porque a minha mãe, quando ela veio morar nos Estados Unidos... Fala aí, galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Hoje eu tenho mais um convidado super especial aqui pra vocês. Eu quero que vocês depois deixem os seus comentários aqui, que vai ser um papo muito bacana, várias histórias muito interessantes, que eu mesmo fiquei surpreso de conversar com você. Tô com Francisco Fattoruso. Fala, tudo bem, Bruno? Beleza, é porque eu tenho que falar assim o sobrenome dele, porque sua história é muito louca, né? É uma das histórias mais malucas que eu já ouvi aqui. E você vai falar um pouco pra galera, mas primeiramente, muito obrigado por aceitar esse papo, gastar um tempo aí da tua vida pra dar umas dicas, uns toques pros bateras de plantão. Francisco é um baixista incrível, toca guitarra também pra caramba, e é uma coisa que tá uma característica desse papo aqui, é que eu trago uma galera que, bicho, os caras são multiuso, os caras fazem tudo, produzem, o cara também é produtor, tem já um monte de disco solo, você pode falar também aqui pra gente. Então é isso, primeiro, muito obrigado mais uma vez, e conta um pouco pra galera da sua história, e depois eu vou falar pra você como eu te conheci, através de um vídeo, e depois agora tocando com a gig do Rafa Moreira, mas pô, que legal, fala um pouco aí dessa história pra galera. Bom, muito prazer, primeiro que nada, estar aqui no seu canal, que eu já via várias coisas suas antes da gente se conhecer. Pô, que massa. Então eu achei muito legal quando eu soube que você estava morando aqui, e depois quando o Rafa falou pra gente que ele tinha te chamado para tocar, eu achei muito, muito foda. Então, minha história, eu nasci numa casa de músicos, né? Sempre muita música, meu pai, grande pianista, Hugo Fattoruso, e meu tio, Oswaldo Fattoruso, grande baterista também, ele passou para a próxima fase. Sim. E a minha mãe também, ela é cantora, ela fez muito coral em vários discos brasileiros assim nos anos 70, quando estavam aqui nos Estados Unidos. Ela primeiro cantou em 2 discos do Gilberto Gil e depois cantou em 2 discos do Milton Nascimento. E aí meus pais se conheceram aqui, aí eu nasci aqui, depois eu fui criado no Rio, e sempre com muita música, né? Na sala da minha casa tinha uma TV, o sofá, e desse lado de cá tinha um mini estúdio da época, que eram gravadores de 4 canais assim de fita, vários teclados, bateria eletrônica, microfone, e sempre estava rolando um negócio. Meu pai estava ou estudando para algum show, ou fazendo arranjos, às vezes vinha o Djavan em casa, eles faziam os arranjos lá em casa, gravava nesse gravador as ideias. Então sempre assim, né? Eu cresci com muita música em casa, meus irmãos também tocam muito bem, se dedicaram a outras coisas assim, mas foram uma grande influência para mim, porque eles eram maiores. E foi isso, cara. E depois na rua, eu tinha meus amigos que a gente ouvia música de moda na época, assim. Então eu cresci com uma influência de música muito forte, muito variada. Na rua eu ouvia Iron Maiden, Guns N' Roses, Faith No More, Sim, Black Sabbath. rebeldia, total. Em casa rolava, muita música. Minha mãe, quando cozinhava, ela botava disco do Tom Jobim, botava, sabe, ela canta, toca o dia inteiro, então eu estava muito conectado. E eu comecei tocando piano um pouquinho assim, quando eu tinha tipo 6 anos. Eu comecei a tocar violão quando eu tinha 8 anos. E quando eu tinha 11 anos, meu irmão me deu um baixo de presente. Eu ainda tenho, um baixo muito legal. Que legal. E eu achei que eu ia ser baixista, mas quando eu peguei o baixo assim, eu toquei e falei, ai não, meu Deus, não é isso não, cara, eu quero distorção, eu queria ser o Slash. Mas aí eu tinha o baixo, então, sabe, o baixo é um instrumento que quase ninguém quer ter, não sei, sempre é mais normal uma bateria, uma guitarra. Então meus amigos sempre tinham, o tio de não sei quem tem uma bateria, meu pai tem uma guitarra, e eu tinha um baixo. Então eu continuei estudando guitarra, Sim. mas tocando muito baixo. E num momento eu vi que o baixo era onde eu tinha que estar, eu sentia um negócio. Mesmo que eu nunca parei de tocar guitarra, e teclado também, sabe? Mas eu continuei com baixo. Fiquei... Cara, mas a gente não tem como passar por esses nomes que você citou, onde você cresceu. Seu pai também, super pianista, super famoso, todo mundo da parte musical mais daquele do músico mesmo, que entende o que está acontecendo. Em termos de composição também, porque como que é você ter tipo Djavan, quando você é pequeno, passando na tua casa? Sua mãe cantou no disco do Gilberto Gil. Sim. Então tipo, ela colocava o disco que ela mesmo cantou, que tava tipo alta cultura no mais alto nível. Como que é ter essa influência dentro de casa? É muito doido, assim, sabe? Porque no começo é tudo normal pra você. Aí quando você vai crescendo, você começa a ver que
que não é tão normal assim, sabe? Exato. Tipo, ia num show porque o Milton, ele é o meu padrinho. Porque com Peraí. O Milton Nascimento, Milton Nascimento é o seu padrinho. é o meu padrinho. Porque meus pais se conheceram numa gravação dele. Pouco tempo depois, a minha mãe ficou grávida, aí ele falou, não, eu vou ser o padrinho dele. Então eu comecei, quando eu já tocava, eu comecei a ir em shows, aí, pô, por exemplo, uma vez que foi assim, surreal, foi quando meu irmão me deu o baixo de presente, eu tinha 11 anos. E na verdade eu não pude, nesse momento, ficou gravado na minha vida, né? Mas eu não pude apreciar nesse momento o que estava acontecendo. Meu pai me levou em Nova York, ele ia tocar uma semana no Blue Note, com o Milton. Aí foi o Robertinho Silva na bateria e o Nivaldo Ornelas no saxo e flauta. Olha o time. E o meu pai no piano. Cara, é engraçado, eu tô segurando para não dar risada aqui. E faltava o baixista, né, e guitarrista. Aí era o Ron Carter e o Pat Metheny, tá ligado? Eu até tenho a palheta do Pat Metheny que eu pedi pra ele. Essa é bizarra demais. Então acontecia isso o tempo todo, esse negócio do Djavan vir em casa, o Geraldo Azevedo, sempre tava o Chico Buarque, caramba, sabe? Era muito louco, assim, sabe? E eu pra mim era normal, sabe? Pra mim meu pai era um trabalhador, porque ele é muito simples, assim, sabe? Ele não ficava me falando, não, eu sou foda, eu toquei aqui, ali. Ele não falava nada. Ele, aliás, tinha uma banda nos anos 60 que foi muito famosa, que se chamava Los Shakers, que era tipo Beatles. E eles na Argentina explodiram, assim, era um negócio muito doido. Eu não soube dessa banda até que eu fui morar no Uruguai. Porque meu pai nunca tinha me falado dessa banda. Era uma banda famosa mesmo, assim, tipo, fãs, assim, esperando no aeroporto, no loucura. Hotel, naquela época. Certo. Só que ele não gosta de falar, porque como era uma cópia dos Beatles, mas ele não falou pra mim, né? Nem pra mim. Olha que você gosta de rock, seu pai é roqueiro, ele não falava nada. E com o tempo foi que eu fui percebendo onde eu estava sendo criado, né? Que era um negócio... Tinha uma magia, né? Era mágico o negócio, né? Não, porque a história... Quer dizer, você tem esse sotaque carioca aí, aí você nasceu nos Estados Unidos aqui, tem o sotaque carioca na parte do português, mas morou no Uruguai, porque seu pai é uruguaio. Cara, isso é um mix de cultura assim, enriquecedora, né? Porque eu cheguei no Brasil, eu tinha 2 anos e pouco, e eu fiquei no Brasil até os 12 anos. Eu fiz toda a escola primária no Brasil, né? Eu tenho toda a minha família materna no Rio, um pouquinho em São Paulo. Certo. E depois eu me mudei para o Uruguai. E do Uruguai, foi que eu fiquei entre Uruguai e Estados Unidos o resto da minha vida, assim, morando. Entendi. Né? Eu fui, voltei, assim. Tá. Ah, que massa, cara. Puta, história, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo dessa história, com várias conexões. Depois a gente vai voltar um pouco nisso, para falar de umas histórias do Jaco que tem aqui. Mas aí a gente fala depois, deixa mais pro final. Bom, então é isso. O Francisco, a gente se conheceu nessa gig do Rafael Moreira, inclusive a gente tocou nesse último sábado. É um cara que eu já conhecia por um trabalho também peculiar, porque você tocou com Deus e o Mundo aqui também em Los Angeles, que foi naquele DVD do Tony Royster. Sim. Né? Então eu vi, tem aquela... Eu sempre falo, o baixista sempre tem uma postura diferenciada no palco. Quando você fala, pô, o baixista tá lá, se tiver tudo escuro, você fala que ele é o baixista, porque tem uma postura. E aí eu lembro que eu assisti, né? Sempre acompanhei o Tony Royster e tal, e eu vi, pô, os caras bom pra caramba. Eu lembro, tinha uns negócios de slap, umas coisas de batera, assim, legal pra caramba, batera e baixo. E aí quando o Rafa falou, a gente vai tocar com o Francisco, eu não sabia, né, o teu nome lá, né, nesse projeto do Tony. Aí eu falei, peraí, o cara bom pra caramba, tocando muito. Falei, mas eu acho que eu conheço, cara, essa postura aí não me... Aí eu fui buscar, falei, pô, é o cara lá do... Doideira, tocou, né? Quer dizer, isso faz quanto tempo Pô, DVD, isso foi acho que 2008. 2008, cara. Olha só. Quer dizer, aquela imagem, quer ver, ó, marcou, porque eu lembrei de você, entendeu? Muito doido isso. Isso é muito louco. Então, quer dizer, é um cara no meio... Olha só as conexões do cara. Já nasce uma família dessa e ainda vem pra cá e toca com os caras modernos, de outra geração, né? Outra geração. Acompanhando tudo. Tua geração também. Então isso é demais. A gente veio tocar junto, então sou o maior prazer de fazer um som contigo. Um grande prazer, que isso. Então tenho certeza que você vai contribuir bastante aqui pros bateras. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia que eu sempre falo é assim, quem dá o trabalho, geralmente, proporciona outros trabalhos pro batera, não é o próprio batera. Não é o batera que contrata outro batera. É o baixista, é o guitarrista, enfim, o cantor e tal, que contrata o batera. Então a ideia desse papo é mostrar a visão do cara que está de fora da batera, o que ele pensa sobre o baterista. Porque de batera para batera eu já tenho papo com a galera. Então eu tenho o meu curso que eu falo sobre batera, sobre a parte técnica e tal. Batera é o drum set. Reúne vários instrumentos em um só.
Então a gente tem que ficar muito tempo da vida no estudo preocupado em como desenvolver melhor cada peça, cada coisa da bateria para masterizar legal. Claro. Para virar uma coisa só, muito bem feita, vamos dizer assim. Então acaba que algumas coisas de fora, aquela coisa de você se ouvir de fora do que você está fazendo, pra gente às vezes demoram mais tempo, porque tem muita coisa para... Muito instrumento para ser masterizado na parte técnica, para conseguir olhar de fora o que está acontecendo. Então por isso que é legal trazer uma galera de outro instrumento para dessas opiniões, as visões que vocês têm aí de nós bateristas e o que mais chama atenção. Beleza? Muito legal, muito legal. Vamos entrar aí nas perguntas. Vamos lá. As perguntas elas são relativamente parecidas, mas tem um objetivo. Em cada palavra ali, na semântica ali, vamos dizer assim, talvez puxe alguma coisa a mais. De vez você vai até se responder ao meio do caminho a mesma pergunta, mas acho que faz sentido a gente tentar tirar outras coisas. Então vamos lá, primeira pergunta. O que você espera de um baterista? Que boa pergunta, né? O que eu espero de um baterista? Cara, pra mim a música sempre é o foco mais importante na hora de fazer qualquer coisa com música, né? Assim, eu me refiro à música. Por exemplo, quando eu estou produzindo um disco, eu explico para a banda, quando eu vou fazer um arranjo, se eu tirar uma coisa que o guitarrista fez numa parte, que não é porque eu acho que ele é ruim, né? Eu falo, a música está aqui e nós vamos para a música, não é que eu estou pensando em mim. Então, na bateria, para mim, eu vejo de um jeito muito igual aos outros instrumentos, no sentido da união dos músicos, da conexão entre os músicos, que é um negócio que às vezes não acontece. E uma banda pode ser até um trio ou uma banda de 20 músicos, que um cara da banda não está conectado e o negócio fica torto, assim, sabe? Então eu sempre... isso é o mais importante para mim. E depois, outra coisa que eu faço muito, eu tento ser muito objetivo na hora de escolher os músicos para diferentes produções, diferentes bandas, diferentes projetos, né? E tem músicos que podem tocar qualquer estilo, que não tem limite no estilo. E depois tem outros músicos que são, por exemplo, mais fechados num estilo, né? Que eu admiro muito os músicos que fazem isso, tipo um cara que é vintage, né? Tipo o Fernando, lá, o baixista lá, que ele mora nos anos 70. Aí você ouve ele tocar e eu acho isso, pô, eu tenho uma inveja boa, saudável dos caras que são assim, então, sabe, eles ficam num lugar e quebram tudo ali. Então, na hora de montar uma banda para um projeto, eu procuro muito essa naturalidade, sabe? Nesse caso, o baterista, que ele, por exemplo, que eu saiba se ele conhece esse estilo, se ele já está familiarizado com isso, se vai ser natural para ele tocar essa música. Certo. Não sei se está indo pelo caminho correto da pergunta, mas isso é o que eu procuro principalmente, né? Claro que a confiança, né, antes de você chamar alguém também é muito importante, você saber já conhecer o cara. Se você não conhece, de zero, bom, tem que fazer algum tipo de teste, né? Certo. Mas já conhecendo, no meu caso, é mais fácil para mim a visão de escolher um baterista, sabe? E é muito importante isso para mim, a questão da linguagem. Se é um negócio jazz e o cara não escuta jazz, ele pode ser um cara muito virtuoso e que é fácil para ele aprender a música, mas se ele não manja isso, acontece alguma coisa que de repente pode não funcionar, certo. Sabe? A música é um negócio muito aberto, então depende. Ou se é uma banda de reggae, né? O baterista do Bob Marley, para mim o cara toca muito, tá ligado? Mas é um negócio diferente, simples, que é tocado de um jeito, com a bateria de um jeito. Então, se eu vou chamar um cara para tocar essa música, esse tipo de música, vai soar muito melhor se eu achar um cara que curtiu isso e que tem essa informação. E não é para copiar o Bob Marley, mas são coisas que acabam marcando o estilo um pouco, certo. Sabe? A linguagem em si, né? Linguagem. Eu acho muito importante isso. Legal. Então sim. Você apontou aí o lance do que você espera do batera, a parte de tem a linguagem para simplesmente servir a música, ponto final. Não tem essa questão de, igual você falou, o lick do guitarrista, ou aquela virada específica, nada vai importar se não servir bem a música. Não, exatamente, não vai ser nada. E isso também é outra coisa que para mim é muito importante, é como o baterista ouve a música, né?
que às vezes acontece que, você falou do lick, né? Uma virada da bateria, né? O cara que está ouvindo a música, o baterista que ele está conectado com a música, ele vai saber onde está pedindo a música para você fazer alguma coisa. E isso pode ser uma coisa complicada ou pode ser uma parada assim, tá ligado? Ou não tocar. Ou silêncio também. Exatamente. Mas o único jeito de saber fazer isso, fazer certo, é estar ouvindo a música, estar conectado. E isso para mim é o mais importante. Ah, que massa. Bom, legal. Então, ótimo, é uma perspectiva diferente da parte estrutural. Isso é legal em relação à pergunta, porque nas outras perguntas a gente vai tirar aí uma coisa mais antes da linguagem. Então, legal. Segunda pergunta, qual a importância da bateria na música? Você já falou na parte de linguagem, de quando você está produzindo e tal, pensando na música, no produto final de linguagem para servir a música. Bom, é muito importante. Muito importante. Isso também depende da onde você está, o projeto musical. Né? Por exemplo, numa orquestra, a bateria quase sempre está dividida, né? Como era antigamente. Tem um cara tocando snare, tem outros tocando um bumbo, toms. E tem algumas orquestras que tem até 2 bateristas, né? Dependendo de como for. Na música popular que a gente toca desde, sei lá, dos anos 40 assim, até hoje, a bateria é uma das peças fundamentais porque marca o ritmo, né, da música. Sem isso, o único jeito de fazer um ritmo é com uma percussão ou com uma coisa programada. Mas isso também depende muito do projeto, né? Por exemplo, se você está tocando numa banda de bossa nova, a função da bateria, se você ouvir as gravações mais importantes, o cara tá lá atrás, assim, ele tá, imagina, o cara que está tocando e cantando, ele tá falando, ele tá cantando mais baixo do volume que a gente está falando agora. Sim. Tá? E tá tocando assim. Então imagina como o cara tá tocando a bateria, ele tá, a função dele nessa banda, ele tá quase que fazendo um loop ali atrás, assim, sabe? Tipo um disco do Tom Jobim, um disco do João Gilberto, por exemplo. Certo. Do João Gilberto, às vezes, quase que você esquece que tem uma bateria. Depois você ouve um disco do Sting, né? O Ten Summoner's Tales, que toca o Vinnie Colaiuta. Aí você bota play no disco e o disco parece um pouco um disco de fusion. A caixa tá mixada lá na frente, assim, e tem um som com muita potência, né? Sim. E a bateria tem muita interação com a música. Então, aí muda, por exemplo, nesse projeto, parece mais importante, né? Porque é um negócio que está interactuando com a música o tempo todo. Com a voz, com os outros instrumentos, com os arranjos, assim. Certo. Então, depende um pouco do contexto da música. Não perde importância. Continua sendo importante. Se não está ali, vai ficar um buraco, né? Certo. Que acontece com baixo, às vezes, isso. Se a banda tocando, aí quebra um negócio, o baixo para de soar, fica um vazio, assim, né? O que aconteceu nessa música? Tá todo mundo lá, mas sumiu uma... Nesse sentido, por exemplo, se a guitarra falhar, tem gente que vai estar dançando assim e não vai perceber. Vai continuar o negócio soando, certo, assim. Ou se a voz falhar, o fã, assim, número 1, vai falar, não tá cantando a letra. Ou de repente tá cantando em cima. Agora, apagou a bateria, sim, num show... Aí... tipo, apagou a bateria, né? O baterista, acontece o cara tem que ir no banheiro, não sei, tá se sentindo mal. Exato. No meio da música, acabou. Todo mundo vai ficar olhando pro palco assim. Tipo, acabou o rolê. Nesse sentido é muito importante. Legal. Então, essa importância que eu queria trazer, que é justamente a próxima pergunta, que é muito parecida, que é a palavra função. Antes eu perguntei da importância. Uhum. E a função, né? Então você acabou de dizer que tem uma coisa fundamental aí na bateria. E quando eu digo a bateria, eu digo nesse sentido de parte percussiva da música em si, né, como um todo, né, a parte fundamental como você colocou. Então a função da bateria, você disse, tô ali na música do João Gilberto, o Tom Jobim, a coisa bem ali embaixo, a bateria, quase como um loop. Por que esse loop está lá? Essa é a questão da função da bateria. Por que existe esse loop ali de background, baixinho, quase ninguém, mas ele está lá. Ele está lá como uma função. A bateria do Colaiuta no Sting está lá com uma função também, claro, independente de quanto interage ou não com a música na parte de linguagem. Se, sei lá, você vai ouvir uma coisa mais disco, a bateria também é quase um loop. Você vai ouvir James Brown, é um loop eterno de 15 minutos de bateria.
Por que a bateria tá lá? Qual que é a função da bateria? Você disse, apagou a bateria do show, acabou o show basicamente. Então você tem alguma coisa a acrescentar em termos de função da bateria, na sua opinião? Bom, o ritmo, né? Ritmo é uma coisa que é tão antiga como a humanidade, assim, a gente não sabe quando que começou realmente os ritmos, e foi uma coisa que marcou muito as culturas do mundo inteiro, antes de existir a bateria, né? O negócio do movimento, e faziam com palmas, em alguns lugares, pisando no chão, depois começaram a construir instrumentos de percussão, e o ritmo tem um negócio que te move, né? Por exemplo, várias tribos africanas assim usavam a dança e certos ritmos para se preparar para uma batalha, sabe? E também para quando é uma data muito importante, rolava dança, canto, e tudo marcado por um ritmo. Isso nunca terminou. O ritmo continua, né, indo. E quem marca o ritmo, principalmente na música hoje em dia, são os instrumentos de percussão. Se houve uma clave, né, de salsa 3-2 ou 2-3, e você já sabe onde você está. Aquilo já te leva para o lugar. Se você for uma pessoa que gosta de dançar, você ouve aquela clave, aí já começa. Exato. Se é músico, aí você já vai estar esperando. Sabe? É isso, é o ritmo, né? Ou seja, cara, para mim é isso. É realmente a nossa conexão que a gente tem com o ritmo, com a dança. É uma coisa que tá na gente. Entendi. Tá dentro da gente. Você quer dizer, então, tipo, você trouxe legal a parte histórica, primitiva que a gente poderia usar. Então a bateria é o que preserva uma questão primitiva da música, que seja, igual você falou, antiga ou atual. Sim. A bateria cumpre essa função, então, de deixar o ritmo sempre vivo, né? Vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, né, em vários períodos da música clássica, o ritmo não estava marcado por nenhum instrumento de percussão. Sim. Tinham acentos de coisas, coisas assim, um prato, mas não estava marcando o ritmo. Quem marcava era instrumentos da orquestra não percussivos. Sim. Com algumas exceções, claro, né? Mas a não ser que o piano a gente vai... É um instrumento percussivo, então... Então não fugimos. Não fugimos tanto, vai. Exatamente. Mas no sentido que, por exemplo, não sei, tem muitos estilos de música africanos, que meu pai sempre ouviu muita música do mundo inteiro, e eu podia ouvir. Por exemplo, quando eu estava estudando guitarra, quando eu era garoto, eu ouvia muito blues. E depois ele botava uns negócios e eu ouvia o blues nisso, que vinha da África, que não tinha nada a ver. Sim. E tudo feito com as vozes, assim, os intervalos que a gente faria nos instrumentos, e sempre o ritmo rolando. Ou, por exemplo, o Peru tem um lance do 6x8. Sim. E que é um negócio muito doido. Se você não conhece ou vocês não conhecem, eu aconselho procurar. Nossa. Porque é uma parada que você fala, 6x8, tá? Não, eles têm uns patterns que botam os acentos nos lugares muito doidos, assim, sabe? E é um negócio super antigo. Eu basicamente sou um grande pesquisador de 6x8. Olha. E o 12 também, né? Essa ideia do parecer 4x4 com triplets, né? Mas não é, né? Quando você vai entender a linguagem que você tem por trás de um 12x8, você vê que não tem nada a ver, embora pareça. Então eu sou um grande pesquisador do 6x8. Eu vou pesquisar esse lance do é muito interessante. Há pouco tempo eu estava tocando em Nova York num lugar, e no restaurante de onde eu estava ficando, tinha uma banda tocando música peruana, e eram uns caras brabos, e tinha muito tempo que eu não ouvia isso. Eu vi aquilo e falei, ai meu Deus, como assim? Assim, cara. 13 anos de idade aqui. Muito doido, muito doido. E no Uruguai eu também cresci com o candombe, que é o ritmo que foi feito pelos escravos africanos no Uruguai. E tem algumas influências de outros ritmos de Senegal, não se sabe de onde veio exatamente. Sim. Meu pai sempre me levou, ele me ensinou a tocar esses tambores, são 3 tambores. Me levou, ele é amigo dos caras que são herdeiros que fazem os tambores, e é muito interessante também. É em 4. Sim. Mas é muito interessante, sabe? O negócio, voltando, o negócio do ritmo. Certo. Quando no Uruguai tocam os tambores na rua, não tem ninguém cantando, não tem nenhum instrumento, nada, é só os tambores mesmo. Certo. E tá todo mundo lá, e é um mantra.
Sim. Assim, O sabe? pessoal conecta, sabe o que está acontecendo. É o ritmo, é o ritmo, é o que é um lance muito importante. Bom, muito bom. Então, ótimo. Vamos lá, já caminhando já mais para o final. Qual conselho musical, né, você daria para um baterista? Embora que a gente já falou das funções da bateria, então já ficaria como uma dica de conselho. Mas o que você deixa de conselho para o Conselho, tem várias coisas assim que eu acho importantes, algumas que são para um baterista, outros que são para qualquer músico. Qualquer músico, não, ótimo. Você pode até, como você tem essa visão de produtor, que é uma cabeça diferente, pensante ali, né, na coisa toda, e de baixista, instrumentista em si, né, que você, embora está cumprindo a função de servir a música como todo mundo, mas você vai ter ali o seu ímpeto de virtuose em algum momento, que você vai poder aplicar suas coisas assim mais do ego num sentido positivo, sim. De músico que tá, pô, eu quero tocar meu negócio também. Então você, quem é às vezes o Francisco o produtor falando pro Francisco baixista, ô, segura aí, tipo, nesse sentido, qual conselho você daria pro batera? Bom, no caso da bateria mesmo, assim, uma coisa para mim muito importante é a dinâmica, sabe? Que isso acontece com qualquer músico, pode ser um guitarrista, pode ser um baixista ou um tecladista, só que na bateria é um negócio mais automático, porque a bateria já tem um som que é natural, que é um dos mais altos de volume de todos os outros instrumentos. Né? A diferença é que, claro, você pode botar um Marshall assim, no máximo e aí você ganha na bateria. Então a dinâmica, por exemplo, se você vai você vai ensaiar com uma banda, tem uma bateria com um bumbo de 22 assim, e o baixista ele aparece com um amp desse tamanho assim, tá? Aí eu acho que o baterista nesse momento ele tem que saber que quando ele tocar um bumbo assim normal, ele vai tampar o som daquele amplificador completamente. Então, se o cara não tiver uma dinâmica apropriada para essa situação, o ensaio não vai ser um ensaio bom, vai ser um ensaio do baterista. E todo mundo vai estar ouvindo o baterista, que é o instrumento que, nesse exemplo, soaria mais alto que o resto da banda. E que é um negócio que acontece muito, até quando não é amplificador assim. Que alguns bateristas, ele tem já o volume começa num lugar muito alto, que às vezes a música não está pedindo. Eu me criei, eu tenho uma banda de metal, eu sempre faço músicas metaleiras, sou fã do Slayer, do Meshuggah, Pantera. Não é um problema que eu não gosto. Tem músicos que não gostam de música alta, não é isso. Eu espero que a música seja alta quando a música está o mesmo conceito da produção. Tem que ser alta. Então vai com a música, sabe? E eu acho isso muito importante. Depois, outra coisa que é muito importante, que se está perdendo hoje em dia, é a questão da união, sabe? Por exemplo, eu posso gravar um disco em casa, eu toco guitarra, eu toco bem guitarra, eu poderia trabalhar tocando guitarra, como tecladista não. Eu posso fazer arranjos, eu me desenvolvo basicamente assim. A bateria, eu sou um baterista dentro da minha cabeça, não tenho técnica na mão, mas eu programei desde criança. Então, tecnicamente, eu poderia fazer um disco em casa sozinho, tá? Mas no momento da minha vida eu descobri quanto que a música pode mudar quando você bota uma pessoa, depois outra, depois outra, depois outra. A música pode ir num lugar que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Eu tinha uns demos de umas músicas e um baterista que eu conheci em Atlanta, ele começou a me dar pilha, pô, vamos gravar um negócio, vamos gravar, não sei o quê. Aí eu pedi na igreja que a gente tocava, falei, cara, eu não posso vir aqui um dia e gravar uns negócios? Ah, pode, vem na terça-feira, não sei o quê. Aí a gente foi lá. Cara, eu peguei o que eu tinha em casa e gravei. Quando eu voltei em casa, botei a mesma música com o cara que tocou. Era outra música. Então, hoje em dia está acontecendo um negócio. Não é culpa de ninguém, a vida tá assim. Os músicos hoje em dia tá que nem o resto das pessoas, mais desconectado um do outro, como era antigamente, né? Antigamente, por exemplo, um disco do Weather Report, os caras ensaiavam muito, de repente um mês, não sei, e quando iam gravar, tinham um mês, ou 2 ou 3 meses de estúdio, fechado para eles gravar o disco ali. Então, essa união dos músicos, né, e poder, você aprende, você cresce, rola um negócio, interação, sabe? Então, um dos meus conselhos é tentar não tocar o tempo todo sozinho.
sabe? Quando você está tocando sozinho, você está tocando com um metrônomo, você já sabe o que a banda vai fazer. Sim, sim. E então, os músicos que fazem muito isso, quando vão tocar, já aconteceu algumas vezes, com outros músicos, eles não sabem como se comunicar direito na parte da música. Então, para evitar isso, é tão simples como se forçar, se não tiver a oportunidade, a se juntar com outros músicos, para fazer um jam, para compor música, ou só interactuar, só tocar mesmo, sabe? Se acostumar a tocar com outro músico. Pode crer. Pô, isso é ótimo, hein? Porque isso volta ao objetivo de fazer música junto, Não, né? Pois é. Isso é muito bom, né? Porque, às vezes, como você disse, você tá numa interação com os músicos, às vezes é um lickzinho que você faz ali, uma puxada, um negócio, fala, opa, você vai atrás, aí o cara, quer dizer, cria-se arranjos por espontaneidades de qualquer músico que está numa sala fazendo uma jam, por exemplo, né? Sim, não, e você cresce, porque, claro que o ideal é sempre você estar com músicos que te inspirem, né? Que sei lá, que de algum jeito... Te ajudam a melhorar. E você ajuda ele te ajuda, né? Eu acho que você acaba crescendo, sabe? Você aprende coisas que sozinho você não conseguiria fazer sozinho, sabe? Você pode chegar num nível de perfeição técnica e precisão e tudo, que tá ótimo, mas essa outra parte que eu acho muito importante, sabe? É a conexão da música, é isso. Acontece uma coisa mágica quando tá todo mundo junto que sozinho é impossível. Ou seja, pode fazer outras coisas que são musicais e legais, né? Sim. Mas a união, assim, eu acho, sei lá, os Beatles, né? Uma banda super famosa, são 4 caras. Mas o George Martin, que era o produtor, que também era diretor de orquestra, quando eles se juntavam, tá ligado? Eles davam 100% de rendimento. Quando estão separados, não chega nem 40%, na minha opinião. Sim. Não significa que eles não são bons, né? Mas para mim o que significa é que quando eles estavam juntos, acontecia um negócio que a energia fazia assim, tá ligado? Então não tem como você ganhar isso. Entendi. Então como você vai saber, se você está tocando sozinho, onde está esse cara, ou essa pessoa? Vai essa mágica juntos, exato. Porque acontece isso. Isso aconteceu comigo várias vezes, né? Quando o Tony Royster, né? Quando eu conheci ele, comecei a tocar, pô, minha cabeça explodiu, né? Eu nem entendi o que esses caras lá em Atlanta tocavam, me perdia. Eles ouviam num lugar diferente, que hoje em dia já é normal para mim, sabe? Mas mudou tudo em mim, sabe? Como você ouve a música, onde você vai, vários aspectos, assim, né? Exatamente. A luz da situação também, né? Às vezes o cara tá pensando na situação de um jeito, você tá de outro, e Sim. Pelo fato musical você tem que, tipo, tirar de onde você tá pensando e pensar no produto final, né? Às Sim. vezes. Não, eu não entendia nada no começo, assim, o R&B, quando eu mudei para Atlanta, o R&B e os bateristas que vieram do gospel, a cabeça deles estava para mim num lugar que eu nunca tinha estado dentro desse lugar. Levou um bom tempo assim eu me acostumar. Muitos assim tem esse lance que do jazz, que eles estão na cabeça deles no 2 e 4, sempre. Sim. Então quando estão, e eles têm também o metrônomo na cabeça, ou o metrônomo de verdade, eles botam com 16ths, sabe, é um negócio muito louco. E eles se apoiam no 2 e 4. Então, quando você não está acostumado, pelo menos comigo acontecia, que você acabava virando, pensando que o 2 era o 1, sabe? Porque eles estão pensando em outro lugar. E quando eu entendi isso, eu reparei no momento, porque eu sabia por causa do jazz isso. Certo. Aí eu falei, ele tá aqui, ó. Pode crer. Aí eu comecei a entender mais a linguagem, assim, sabe? Exemplo totalmente prático que você acabou de dizer, né? Da interação, né, com os músicos. Exatamente. Então, galera, por favor, façam jams, se encontrem com os músicos, vai fazer um som, com qualquer que seja, porque se ficar só dentro, né, do quarto, sim. Até um certo ponto, você vai ter que ter esse momento com você mesmo, que é de descobrir um instrumento, né? Mas a questão musical não tem nada a ver com isso. Não, é uma outra coisa. A conexão com o instrumento é básico, né? Você tem que estar dedicado 100%. Mas todas essas coisas são muito importantes. Outra que é muito importante, que pelo menos no Uruguai era uma coisa que me deixava um pouco assim frustrado, era que muitos músicos eles não iam ver certas coisas que não pode perder. Você tem que ir ver os shows que você puder. Sim. E isso pode ser quando vem os Dave Weckl ou os Vinnie Colaiuta, ou quando vem o cara que mora na sua cidade, que toca pra caramba. Sim.
e que você tem que ver esse cara tocar. É muito importante você a influência, né? Eu considero que eu aprendo muito ouvindo um disco por exemplo, John Coltrane. Eu tenho uma influência mais forte do John Coltrane que de vários baixistas. Sim. E o cara toca saxofone, tá ligado? Também estudar, ou seja, a história da música, sabe? Você falar de onde que veio isso aqui. Você ouve uma banda de, sei lá, Slipknot. Tu fala, pô, que foda, que legal. Da onde que esse cara saiu? Aí você começa a ir pra trás. Aí vai, Pantera. Tá bom. Metallica. Sim. Black Sabbath. Tá? Você vai terminar lá na África. Sim, pode tá ligado? Na verdade, tudo vai acabar lá. Tudo vai acabar, do jeito que for. Exato. Mas essa história é muito importante. Assim, às vezes me deixa um pouco impressionado que músicos mais jovens às vezes não conhecem, tipo um guitarrista que não conheça o Scott Henderson ou o Alan Holdsworth. Mas é pecado. Exatamente. Não, mas aí a gente já entrou não é nem estranho. Já é tipo o nível pecado. Tem que estar na Bíblia, ó. O guitarrista que não conhece os... Mas acontece muito guitarristas que são fãs à morte do John Petrucci, que eu admiro. Sim. É um grande músico. Mas é a mesma pergunta. Da onde que ele veio? Bom, procura lá, vai estar. Pergunta para músicos mais velhos e olha, a internet hoje em dia é o seu melhor amigo para responder pergunta. Na música tá tudo lá, sabe? Então isso te enriquece de um jeito que eu acho muito importante. Sim, cara, isso que você falou assim é ótimo de trazer para a galera, sempre reforçar. Eu acho que isso deveria ser reforçado por todo mundo que tem alguma influência musical, algum músico já experiente, porque estudar história, a gente está falando de estudar contexto, basicamente. Exatamente. É igual o Dave Weckl, é um dos meus bateristas favoritos. Mas o que veio antes? Quem influenciou o Weckl? E estudar isso não é estudar pedaço de papel, letra. Não é isso. É você estudar linguagem. Sim. É você entender. Sim. Cara, você vai parar lá no Tony Williams, você vai parar no Steve Gadd. O que esses caras fizeram? Por que eles são o que são? Onde eles colocaram as questões? Falando só de batera, se for falar do guitarrista Alan Holdsworth. Por que esse cara é o que é, respeitado do jeito que é? Porque você tem que estudar um pouco da história, porque estudar história é estudar contexto, e o contexto vai te trazer linguagem, vai te ajudar, que é o input, né? Quanto mais você conseguir colocar dentro do seu... Eu sempre falo que é um bag que você tem de língua. Então você ouviu um disco, você colocou esse disco no seu bag. Não é lixo, é um bag seu, da sua memória, da sua cabeça. Muito bom. Então uma hora ou outra vem um negócio, você tá tocando, tem uma... E natural, você ouviu tanto que tem você vai fazer aquele negócio do Tony Williams, por exemplo. Sim. Quando você faz aquilo, o cara que entende um pouco de história sabe de onde vem aquilo. Sim. Isso não é agora moderno, não é do Gent, não é do... Isso vem de lá do cara loucão tocando com Miles Davis, colocando uma coisa meio de... Que virou basicamente o Fusion depois na batera. Sim. Não podia fazer aquilo. O cara, peraí. Pode. E ficou bom pra caramba e todo mundo virou o que virou, né? Exatamente. Então assim, se você estudar um pouco de história, você vai saber de onde vem um monte de coisa, aprende o contexto, traz mais linguagem. Então, e também a gente também tem outro negócio, cara, que a gente de repente não percebe, né? Mas a gente eu toco baixo elétrico, você toca bateria, tem caras que tocam guitarra. Cara, são basicamente os instrumentos mais modernos da existência da humanidade. Sim. Né? Ou seja, a bateria como bateria, né? Tem quantos anos? Tem 100 anos. Mais ou menos. Né? O baixo elétrico tem uns 60 e poucos anos. Sabe? Então, a bateria, você ouve um disco de bebop, ou um disco do John Coltrane, né? Com Elvin Jones. Você vai ouvindo a evolução da bateria, né? Assim, e muda muito tudo. Imagina o baixo, como começou. Tipo, jazz bass, quando foi feito, o slap não existia. Sim. Não existia nenhum speaker que tivesse uma definição completa para você tocar um slap. E anos depois, um cara falou, não, olha que maneiro isso aqui. Sim. Sabe? Então, é muito interessante. Você toca piano. Tá, você vai estudar os pianistas, tá ligado? Mas é um negócio, muito antigo, assim, super antigo. E aqui você tá muito mais perto. Eu acho muito interessante isso, sabe? Sim, legal. Tipo, você vai 10 anos para trás, depois vai 20.
30, 40. É uma revolução. Cada 10 anos é uma revolução. Exatamente. Tem uns caras que quebram isso, né? Que estão adiantados assim, tipo Alan Holdsworth, né, o Dennis Chambers. O Tony Williams, é o que a gente está falando todo dia, ele basicamente ditou o que ia acontecer 30, 40 anos, assim, né? Tipo, pois é. Gênio. Exatamente. Pô, legal, cara, massa. Gostei bastante de você trazer esse ponto. A última para fechar, você acha que tem alguma coisa para acrescentar nisso? O que mais te chama atenção em um baterista? A gente já falou bastante disso, que você deixou bem claro os seus pontos. Mas tem alguma coisa específica, alguma coisa que você ouviu? Eu sempre falo um exemplo ridículo. Mas tipo, você tá passando, sei lá, aqui, aí você ouve um negócio e fala, pô, legal esse negócio aí que esse batera fez. Tem alguma coisa específica? Pessoal mesmo. Eu não sei se tem uma coisa específica, né? Assim, tipo, tem músicos que não sei, te emocionam, não sei. Não sei. Você acha que está no intangível? Então, você não tem uma coisa específica para falar, tudo bem. Tipo, você acha que está no intangível, você não sabe explicar. Eu não sei explicar direito, porque como a música é um negócio tão variável, né? Assim, por exemplo, eu falei do Bob Marley, sei lá, Nirvana, ou Tony Royster Jr. No término de bateria é um negócio bem diferente. Então, pode me acender alguma coisa ou me emocionar coisas de diferentes conceitos musicais. Certo. E não tem uma coisa marcada, né? Para mim, o mais importante é o que a gente já falou antes, né? Da conexão dos músicos, né? Assim, por exemplo, quando eu estou tocando, se o baterista... Tem alguns bateristas que eu acho que eles não têm o ouvido desenvolvido o suficiente em algumas coisas, tá? Por exemplo, alguém que não é músico, né? De repente ouve uma música e não sabe o que está acontecendo, né, em detalhe de harmonia, sim. Sabe a letra da música. E uma coisa similar eu acho que acontece quando o baterista está muito enfocado no ritmo e nas coisas que ele vai tocar e não enfocado na banda. E isso, às vezes, dá para perceber que está acontecendo. E isso é tudo vício. É só costume de botar o foco em outro lugar. Então, de repente, acontece um negócio assim. Tem um cara improvisando, né? Aí o cara faz uma frase tipo... O que o baterista pode tocar ali? Né? Ele tem que acompanhar isso. Né? Aí o cara, em vez de fazer isso, o cara vai e toca um fio muito maneiro que ele sabe tocar, tá ligado? Que em outro momento da música seria ótimo, mas como ele não tá prestando atenção, ou às vezes não tá ouvindo, tá? Ele não tá ouvindo pelo volume que ele tá tocando e onde tá o músico, não funciona. Então isso faz meio que a banda cair. Sim. E, do outro lado da moeda, quando o baterista tá ouvindo tudo, ele não perde uma, tá ligado? E isso pode ser uma coisa um acento só, ou uma parada complexa, mas nunca vai estar mal, porque ele tá seguindo o que está acontecendo ali. Sim, outro exemplo, o cara tá tocando um ritmo assim, com hi-hat, na bateria, né? Isso sim. A gente pode falar de outras músicas, né? Mas nesse caso que a gente está falando de bateria. Ele tá tocando, aí tem um cara improvisando e o hi-hat está fechado. E de repente o solista começa a se empolgar um pouco e o tecladista, em vez de fazer um ritmo assim, fechado, ele começa a fazer uns pads assim, com um synth. Aí o baterista que está ouvindo, na hora, ele vai aumentar a dinâmica e vai passar para um prato, ou vai abrir o hi-hat, o cara que não está ouvindo vai, de repente, pensa assim, não, eu tenho que fazer groove. Eu vou fazer groove. E isso não é fazer groove. Isso é tocar em contra a banda. Do jeito que basicamente contra o groove na hora que era para ser outra coisa. Exatamente, sabe? E essa união, sabe? E com o lance do groove também a gente podia falar também um outro programa inteiro, né? Porque tem um lance que acontece muito, que eu aconselho os bateristas assim não fazer, que é quando estão tocando, às vezes o conceito de tocar o pocket, de tocar digamos, de tocar só o ritmo e não fazer mais nada e pensar que você está groovando. E isso não é groove, isso é tocar um pattern que você pode escrever e pode reproduzir. Então aí está tudo conectado, né? Quando você ouve discos de coisas que foram tocadas assim, aí você começa a perceber que tem um negócio que faz assim o tempo um pouquinho. Eu não estou falando de músico que se move erradamente. Eu estou falando de pocket, né? Sim. Como é o ritmo. Ele é assim, ele vai um pouco para frente, vai um pouco para trás.
né? Aí os Ghost Notes, você falou do James Brown. O cara tá tocando o mesmo ritmo, mas não é sempre igual. Sim. Sempre tem um negocinho. tem um negócio cozinhando ali, exato. que vai, sabe? E eu já tive muitas situações que o baterista pensava que fazer o groove é não fazer nada. Sabe? Isso Entendi. não é... Manter o básico do básico porque chama groove, por exemplo. Exatamente. Que não tem nada a ver com overplay. Né? Eu não estou falando, não, toca mais. Não estou dando esse conselho. A música sempre pede, né? Mas se você quer groovar, bom, ouça os discos dos músicos que estão groovando. E aí você vai ver que não tem Tony Williams, nunca tem um momento que a bateria é exatamente 100% igual. Tem sempre um negocinho que faz o negócio ficar interessante e que é difícil, porque é sem modificar o que está rolando ali. É uma coisa quase intangível mesmo de explicar. Eu entendo o que você está falando. Sim, eu sei que eu fui um pouco da pergunta, mas cara, é ótimo que você falou. Eu achava importante Você trouxe uma coisa diferente dos outros papos, que é a questão do groove, que acho que tem muito a ver com quem toca bastante instrumental também. Porque existe um perfil que é do produtor mais de pop, etc., que ele tem aquela coisa do básico, que é bom pra caramba, mas sempre mantém aquilo. Sim. Porque você tem que... Quase assim. Faz aquilo e acabou. Sim. Você está trazendo um outro ponto de vista, que era que eu queria falar muito também, que é na parte instrumental, o groove, ele se comporta de uma forma não tão convencional quanto numa música pop, por exemplo. Exatamente. Então Isso é interessante, porque, como você disse, às vezes é muito bom. Porque groovar, nesse contexto, não significa um pattern. Isso é ótimo, isso aí vai ficar destacado aqui, ó, eu vou escrever na descrição. No contexto que a gente está falando de música instrumental, por exemplo, falar o que é o groove pro Tony Williams, é aquele groove explosivo dele, de fusion, meio jazz, meio fusion, aquele raidão dele aqui torto, ele tocando assim, ó, que tá rolando um monte de coisa, nota pra caramba, nesse caso, só que a gente não pode falar que é overplayed, e um groove tá muito bom, e tem nota pra caramba. É isso, porque se você for chamar a palavra groove, sempre remete a uma coisa muito simples. Sim. Eu falo um conceito mais pop, né? Mas mesmo na parte pop, claro que você vai gravar com um produtor no estúdio e o cara te pede um negócio, você vai, que nem eu no baixo, né? Eu não vou falar pra ele, não, eu não vou tocar isso, eu vou tocar isso aqui. Exato. Eu toco o que ele tá me pedindo, depois se ele me pede alguma variação, aí eu vou. Então isso pode, como baterista, pode acontecer muito. O cara fala, não toca nada aqui, que nem tem uma história famosa do Jeff Porcaro. Assim. Ele foi gravar com o Michael Jackson e estava muito empolgado, aí foi os técnicos lá do Toto e montaram uma bateria dos anos 80, assim, que tinha tudo que você pode imaginar. Exato. Aí, depois chegou o produtor, olhou assim e falou, pô, que bonita essa bateria, tira tudo, deixa só a caixa, o bumbo e o hi-hat. E fez ele gravar os fios depois em outro canal. Uau. Só os fios, sem assim, sozinho. Então você tem que seguir a cabeça do produtor. Sim. Mas no lance do groove, o groove, como definição, é um negócio que tá funcionando, sabe? Que nem quando você bota um loop muito maneiro que alguém fez, e o loop, quando termina e começa de novo, ele se regera, assim, a energia dele, né? Então, por exemplo, se for um negócio tipo um funk, por exemplo, né? Tem esse negócio também de que volume você está tocando com você, como você se mixa como baterista, que é um negócio que também é um grande problema que muda muito a qualidade do som de uma banda. Se o baterista não se mixa o volume dele, né? Eu tô falando o volume que você bate na caixa, no bumbo, no hi-hat, nos pratos, se ele tá tudo junto, né? Sai um negócio assim que é ótimo, né? Aí se você tá tocando num volume e a caixa se dá um maior porradão assim, o balance foi. Sim. E não funciona o groove. Certo. Tá ligado? São várias coisas, né? Então isso é ótimo, porque também esse ponto também que eu sempre falo de tocar mixado, que é o nosso caso do drum set, que é tipo, são vários instrumentos, tá? Tipo, vocês tocar um instrumento bumbo, instrumento caixa, instrumento hi-hat de uma forma, como se fosse, né, pensando numa master no final de vários instrumentos, só que dentro da bateria. Olha, só tá trazendo ponto bom aqui, hein? Que legal. Guardou o melhor pro final, cara, caramba. Estudando a parte de mixagem, de gravação, foi que também os caras, assim, os conselhos assim mais importantes eram assim, a bateria é um instrumento.
sabe? Não é uma coleção de vários instrumentos. Que num sentido né? Sim, não, no produto final... Mas você vai mixar uma bateria. O conselho do cara, ela não olha para esse tom, porque esse tom nunca vai estar ali sozinho. Certo. Esse tom vai estar junto com um negócio aqui, um negócio ali. Então você tem que ver o instrumento que está te chegando de você, que nesse caso é essa... Como um todo, né? Como um todo, exatamente. E na hora de tocar isso, basicamente, eu comecei a reparar isso jovem, tá? Quando acontecia isso. Eu ia tocar um sub com uma banda, eles me davam uma fita com uma gravação do show ao vivo da banda. Aí eu ouvia e soava muito bem, muito bem. Aí depois, um tempo depois, eu tocava nesse mesmo lugar com outra banda, tá? E me davam uma gravação numa fita e não soava bem. Eu falei, pô, aqueles caras são foda. E acontecia isso o tempo todo. E eu comecei a reparar que o baterista, volume que o cara que soava bem, tá? É um cara que é como o Vini Colaiuta do Uruguai, né? Certo. Que era garoto nessa época, mas ele já tocava assim. Martim Ibarburo, muito bom, cara. Amigão. Cara, ele era um cara que se mixava melhor. Então, quando o cara do som, né, fazia assim, já estava pronta a bateria, não tinha que fazer nada. De repente ele botava um negocinho aqui, ali. Mas a bateria, ela tá sustentando o mix, né? Tipo, tem o bumbo, que vai estar lá no grave lá embaixo. E tem a caixa e os pratos, né, lá no espectro de frequências. Sim. E você vai botar o baixo meio junto com o bumbo aqui. No meio vai estar as guitarras, teclado, a voz vai estar mais alta, com presença, assim. Sim. Então, se o baterista não se mixa bem, vai ser muito mais difícil. Para chegar nesse... Para chegar. Então, se você está ensaiando, já vai ser mais difícil, é impossível de consertar. Se está num show muito grande, o cara lá na frente ele vai consertar, mas nunca vai ficar tão bom que nem um cara que já está mixado corretamente desde o toque, da dinâmica, que a gente falou no começo. Cara, excelente. Pô, várias dicas aqui para os bateros, os caras vão pirar aqui. Ótimo, e isso ótimo. É bom, galera, saber, os bateros aí de plantão, que estão vindo de um cara que produz, um cara que toca baixo, um cara que toca guitarra, um cara que vem de uma família que conviveu com Djavan, Gilberto, todo mundo, né? Inclusive Gilberto é o nome do meu pai, olha só. Fica aí, legal. Ó, um comentário bem aleatório. Fala, Gilberto. Não tem, né, muito a ver com essa questão, mas grande abraço aí, pai. Enfim, muito legal. Esse é o conselho muito bom que ele deu agora de tocar mixado, e a questão do groove também, que o groove, a gente pode usar o trem, né? Também, às vezes, com uma... O trem, ele pode ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás, mas ele tem que manter um fluxo, que você fica parando ali, fica todo mundo... Sim, isso depende do tipo de música, né? Exatamente. Depende um pouco do tipo de música. Tem música que que nem você falou, disco, tem música que é muito precisa e tem que ser assim, senão fica ruim. Exato. E tem outras músicas que não é assim, né? que tem um movimento que ajuda ao groove. Pô, muito bom. Então uma visão um pouco não, eu diria bem mais ampla do que é groove aí pra galera, os bateras de plantão. Beleza? Cara, quero te agradecer muito por esse papo, mas antes a gente não pode deixar de falar de umas histórias que você tem aí com seu pai, com sua mãe, em relação ao Jaco Weather Report. O que é esse negócio de sua mãe e seu pai tiveram contato com o Jaco, velho? Bom, é muito doido isso, porque a minha mãe, quando ela veio morar nos Estados Unidos, era aquela época do liberação total, assim, os hippies, não sei o quê. E a minha mãe se mudou com uma amiga, tinha vários brasileiros aqui em Los Angeles, né? E ela tinha uma amiga, que era a Ana Maria, portuguesa, que ela faleceu num acidente de avião horrível. Nossa. Foi uma coisa muito trágica, mas ela era a esposa do Wayne Shorter. E a minha mãe foi ficar na casa dela, quando ela chegou aqui nos Estados Unidos. Quando caiu assim, oi, cheguei, e ela ficou morando ali um tempo. Então, ela me contou que rolava nessa época, várias coisas aconteceram, muito doidas assim, e uma delas era que o Weather Report ensaiava na sala. E ela falou que um dia ela desceu para tomar o café e começou a comer um negócio ali na cozinha, e o Jaco veio e tomando um café ali, batendo um papo. Pô, tomou um café com o Jaco. E depois o ensaio, né? Depois o ensaio. Cara, isso muito louco, muito tipo, doido. O Weather Report ensaiando, você vendo os caras testando arranjo. Será que dá certo isso aqui? Não dá? Não. O cara, para com essa porcaria, não sei o quê. Cara, não. Isso... Não, quando ela me contou, eu não acreditava. Porque ela contou quando eu já era mais velho, falando do Jaco um dia, ela falou, Aí... como se... Mas o cara convive com o Djavan, com o Gilberto, não sei o que e tal, aí você fala, é só mais uma na minha... Pô, velho, não dá, né, cara, o Jaco. Não, e depois também tem um disco do Manolo Badrena, o percussionista, que nesse disco gravou
meu pai e meu tio em algumas músicas, e tem uma das músicas que tocam 2 baixistas. Porque um era pouco, né? Então tá o Abraham Laboriel de um lado e o Jaco do outro. E tinha ficado perdida essa gravação. Agora essa aqui eu tô surpreso muito, porque eu não sabia dessa. Não, você não me contou nada disso. Eu achei que sim. Olha que doido. Pô, Laboriel, outro mito, cara. É o tipo aquele disco dele, o Sing Out, com o Ron Canoli, né? Esse disco dele, o Sing Out, tipo, eu ouvi muito, porque vem da coisa da igreja e tal, né? Nossa, tocava na igreja esse negócio. Olha que doido. Que massa, cara. Não, muito incrível, incrível. Meu pai tocava com o Laboriel aqui no Baked Potato, nos anos 70. Olha só. Cara, e essa gravação, ela, tipo, saiu, depois ficou meio perdido o disco. E saiu a versão digital alguns anos atrás, assim, todo o disco inteiro é tudo fera. E tem uma música que roda esse negócio. E a história que eu acho que você está falando é quando meu pai estava tocando acho que com o Djavan. Isso, você falou que teve um... Em Nova York. Meu pai conta essas paradas assim, ele fica com vergonha, ele não me conta, sabe? E de vez em quando dá uma escapulida as histórias assim. E ele falou que ele estava no hotel, que o Cisão Machado... eles estavam no mesmo quarto, em Nova York, e aparentemente ele era amigo do Jaco. Aí ligou: ô Jaco, tudo bem? Tá fazendo alguma coisa? Vamos hangout. Beleza. Aí daqui a pouco apareceu o Jaco lá no quarto, que meu pai estava ficando lá, eles ficaram lá, batendo uns papos lá, não sei o que rolou, foram dar uma volta. Cara, que loucura, velho. Muito doido, né? Não dá, né? E esse disco, cara, com o Jaco e o Abraham Laboriel, cara. Não, isso é incrível. Isso não dá, né? Isso é louco, né? É muito louco, muito louco, sim. Bom. É que meu pai, ele tinha uma banda que eu aconselho todos vocês a ouvirem. Essa história é boa, que você falou do negócio dos 3, do top 3 na época. Sim, o Opa. Isso. Sim, Opa. Conta aí pra galera. A banda se chama Opa. E foi uma banda que foi formada aqui nos Estados Unidos, né? O primeiro disco é do ano 74, o segundo é do ano 77. E o disco foi muito popular aqui no Japão. E aliás, a banda do Ayrton Moreira, nessa época, eu quase falei Ayrton Senna, do Ayrton Moreira, era o Opa. No disco Fingers, que foi o disco mais importante dele, a banda é o Opa, junto com o Ayrton Moreira, que foi quem produziu os discos do Opa. Certo. Tá? E é incrível, são discos incríveis. Assim, aliás, foi por isso que o Milton chamou meu pai para tocar, porque ele ouviu o Opa. E mandou o manager chamar o tecladista do Opa. E nessa época saiu na revista, na Keyboard Magazine. Top 3 era Chick Corea, Herbie Hancock e Hugo Fattoruso. Nesse ano de tecladistas, né? Ele usava o Warp Odyssey, sintetizador da época, que era um negócio muito moderno. E ele arrebentava com aquilo na época já. Nossa, época de ouro do Fusion, né, cara? Sim. 75 no meio Paris. Sim, exatamente. Tudo estava acontecendo, né, nessa época, né? Sim. De música instrumental, as revoluções da transição do jazz para uma coisa mais, entre aspas, moderna. Sim. Tá ali muito, né? Sim, é incrível. Eu ouço muito música dos anos 70. Eu também eu ouço muito, a qualidade da gravação eu acho incrível. E o que os caras estão tocando, sabe? Que é um negócio que hoje em dia quase não existe. Você vê a exploração musical ali acontecendo, né? Exatamente. Tá testando. Será que dá certo, não dá? Os caras saiu, vamos fazer. Tipo... porque a música era uma indústria muito maior do que é hoje em dia, sabe? A gente está num momento de crise, assim, que eu espero que daqui a pouco melhore. Então acontecia assim, por exemplo, aí vamos falar dos caras mais importantes para ficar fácil de entender. Miles Davis, aí chamavam Miles Davis, vamos gravar um disco. Aí assinavam um contrato de, sei lá, 3, 4, 5 discos. E cada disco com tantos números, tantas horas de gravação, não sei o quê. Aí quando iam gravar o disco, ia lá o produtor executivo, olhava e falava: pô, aquele saxofonista toca bem, hein? Ele fez alguma música? Sim, ele fez várias músicas nesse disco. Então tá, vou falar com ele. Aí no break ele falava: Joe Coltrane, chega aí, assina aqui, ó, 10 discos. Aí o outro. Cada um tinha um contrato, né? Herbie Hancock. Cada um tinha o seu contrato de disco para explorar. E você ia lá no estúdio e gravava. E os caras iam tirando discos, um atrás do outro. Sim, que era uma coisa muito difícil de fazer na época, né? Sim, e você, se você era um desses caras, aí te chamavam, falavam: não, tem tanto dinheiro para você gravar esse disco. Aí você falava:
eu quero tocar com Alan Holdsworth. Aí tu fala, liga pro manager, liga lá no Alan Holdsworth. Aí já tava pago o salário do cara, se o cara queria tocar com você. Então, sabe, rolava muito esses negócios assim de uniões de músicos que eram causadas pela indústria própria da música. Sim. Cara, muito legal, você deveria, minha opinião, chegar lá com seu pai, ligar uma câmera e falar, conta tudo, deixa isso registrado, porque, cara, a mãe do cara tomou aleatoriamente, né, entre aspas, um café com o Jaco, num ambiente incrível, e o seu pai em outra situação também, né? Muito legal, cara, muito bom. Isso eu fiquei de cara com essas histórias suas aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado por esse papo, muito obrigado pelo seu tempo aí. Você deu várias dicas pros caras aí, pros bateras de plantão. Pra mim também, eu sempre aprendo, bato um papo, então é muito bom ouvir de um cara que tem essa cabeça do produtor, que eu sempre falo que é uma coisa mais geral, e do instrumentista também, né? O cara, igual eu falei, o que o Francisco produtor falaria pro Francisco baixista, né? Muito bom, então muito bom. É muito legal. Então, obrigado pelo cara. Papo aí. Obrigadão. Esse lance do groove, uma hora a gente vai bater um papo só falando de groove, hein? Vamos. Quem sabe não fazendo na prática, né? Também. Fazendo um som junto? Também. Pega o baixo aqui, ó. Sim. Também podia pegar alguns exemplos que não fossem nesse YouTube, botar alguns exemplos. Né? Pra ficar fazer um react dessas coisas também. Não, pode fazer um live também um dia. Então, vamos fazer. Cara, mas essa ideia de fazer um som junto também, né? Vamos. Tipo, o cara, você não tem um groove, eu dou uma acelerada, uma atrás, tipo... Sim, nos exemplos, exato. Sim, claro. No próximo, hein? Mais uma coisa, vão atrás aí de tudo do Francisco Fattoruso. Instagram, qual que eu tô no Instagram e no Facebook, é o principal, e no YouTube, mas a minha força maior eu boto sempre no Instagram e é Francisco Fattoruso. Como está escrito ali embaixo. Eu vou deixar nas descrições e vou colocar na tela. Exatamente. E claro que tem meus discos, você pode ouvir em qualquer plataforma digital, Spotify, Apple Music, Amazon, Google, Pandora. Tenho 5 discos solistas e tá tudo lá. E tem várias outras coisas faturusas lá dando volta por lá pela internet. Pô, que massa, cara. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Galera, se você gostou desse papo, deixe seu comentário, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, um monte de coisa que tem que tem que pedir pra galera, porque o pessoal não se inscreve. Eu vi aqui que tem mais de 50% de pessoas que assistem os vídeos e não estão inscritas. Eu percebi isso de mim, que eu faço isso. Eu tenho vários canais assim que eu tô mudando, que eu adoro assim, aí eu esqueço de botar lá subscribe, like, é só apertar um botãozinho. Nesse sentido, não seja o Francisco, beleza? Nesse canal. Então, não, como eu era, você tá falando. Você mudou? Como eu era, mudei. Ele mudou agora, galera. Mudei. Então, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo. Valeu! É isso aí. Cara, valeu. Bom pra caramba. Muito bom. Foi, hein? Caramba. Eu